Vamos então dar início ao comentário com assinatura desta segunda-feira, à hora do almoço, como habitual, sempre às 12h30 com o Luís Lourenço, professor universitário, agora também nosso comentador. Boa tarde, Luís, bem-vindo. Olá, boa tarde, Remo. Luís, vamos começar com um tema que nestes dias, precisamente fruto da paragem competitiva, tem sido motivo de grande reflexão, digamos assim, que é o nosso calendário, a calendarização desta temporada, com o nosso campeonato a parar mais tempo do que os campeonatos de Espanha, de França, de Inglaterra, de Itália, só para dar alguns exemplos. Primeiro, antes de mais, perguntava-lhe como é que analisa uma paragem de um mês na Primeira Liga Portuguesa. É evidente que há aqui competições no meio, mas a Liga, o principal campeonato português, está parado um mês. O que é que lhe parece à partida? Olha, Remo, o que me parece é uma pergunta que eu faço, que já tentei, que já fiz a mim próprio e não obtive resposta. Ou seja, qual é a indústria neste mundo, nem digo em Portugal, digo neste mundo, que se pode dar ao luxo de parar durante um mês, que não seja o mês de férias. E não consegui até hoje, não consegui encontrar resposta para isto, só mesmo o futebol e o futebol nacional, o português, porque como disse, isto apenas acontece em Portugal. De quem é a culpa deste erro? Para mim é um erro, claramente um erro, quer dizer, uma prova destas não pode, uma prova de continuidade, em que se está a tentar apurar o melhor, a melhor equipa da temporada, não pode estar um mês parada, repare, até sob pena de desvirtuar a própria competição. Jogadores que se lesionam, jogadores que estão castigados, equipas que estão assim, equipas que estão assado, equipas que querem ganhar tempo porque viram que erraram e estão à espera do mercado de janeiro. Há aqui uma série de situações que se colocam e que podem até desvirtuar o próprio campeonato, da mesma forma que eu não concordo minimamente que, por exemplo, na Taça de Portugal, as meias finais sejam jogadas quase um mês e meio antes, ou com diferença das duas mãos, como era de um mês ou um mês e meio. Isto é desvirtuar as competições. E, portanto, não é evidente que ninguém pode estar de acordo com uma coisa destas, a não ser que hajam interessados específicos nisto. E quem são? Bom, quem são não sei, ainda não percebi. O que sei é uma coisa. Sei que Benfica, Porto e Sporting mandam em grande parte na Liga. E, portanto, para umas coisas dizermos que o Proença que não manda nada, como eu digo muitas vezes, quem manda são o Benfica, Porto e Sporting, e para outras não os responsabilizarmos por isso não parece muito coerente. Portanto, se realmente estes três clubes mandam na Liga, porque é que permitem ou porque é que fazem uma coisa destas? É um assunto complicado, ao qual tenho visto muita gente falar, mas ainda não vi ninguém justificar isto. E gostava de que alguém de direito viesse a terreiro e explicar-nos porque é que temos um campeonato parado um mês. Sim, e depois acaba-se, e peço desculpa pela expressão, mas é minha, por atafolhar uma data de jogos uns em cima dos outros quando não era necessário. O próprio Carlos Carvalhal já disse isso, que não se importa de jogar à quarta e ao fim de semana de forma regular, mas importa-se estar muito tempo parado e de repente ter jogos a mais, digamos assim. Obviamente, não é? E obviamente que isto, mais uma vez, só vai beneficiar as equipas mais poderosas, as equipas que têm mais banco, as equipas mais estruturadas para isto. Portanto, há beneficiados com isto e há prejudicados com isto, claramente. Era bom que se fizesse um estudo para perceber quais são os beneficiados e quais são os prejudicados e depois, como eu disse, apurar responsabilidades. Quem é que tomou estas decisões? Quem é que toma estas decisões? Luís, deixe-me perguntar-lhe também sobre esta questão. Isto depois, no fundo, não acaba por se virar o feitiço contra o feiticeiro e para as equipas grandes e também para um Braga e Guimarães lá fora, nas competições europeias, não pagam depois o preço da pouca competitividade ou do tempo de paragem aqui no Campeonato Português? A pouca competitividade não, porque a pouca competitividade eles já pagam e de que maneira? Porque ela existe. Ela existe, haja paragem ou não, o nosso campeonato é um campeonato pouco competitivo. Repare, toda a gente sabe que eu sou do Vitória de Setúbal. É quando o Vitória de Setúbal vai jogar às Antas ou ao Alvalade ou à Luz, às Antas não, perdão, ao Dragão, quando vai lá jogar eu já nem vejo esses jogos, porque a questão é saber no fim por quantos é que perdemos. Não é?
Portanto, a grande questão geralmente é esta, é por quantos é que as equipas vão perder contra Benfica, Porto e Sporting, e portanto a falta de competitividade ela existe, e repare, ainda não, mas de mais de meia dúzia de jornadas e vai ver o fosso a cavar-se completamente entre Benfica e Porto, e depois virá ali um bocadinho atrás, ou um pouco mais atrás, o Sporting e o Braga, e depois é tudo lá para baixo. Portanto, a este nível, penso que a questão da paragem do campeonato não tem nada a ver, porque a falta de competitividade já existe. O facto de estarem muito tempo sem jogar não é assim. E, portanto, também penso que isto não vai afetar os grandes relativamente às competições europeias, porque eles não estão sem jogar. Eles não estão sem jogar para o campeonato, que são duas questões diferentes. Portanto, eles continuam a jogar. Não sei, é o que eu lhe digo. Isto carece de um estudo e carece de percebermos aqui muitas mais coisas para percebermos porque é que isto acontece assim. Luís, deixa-me aproveitar esta questão que estamos aqui a falar também dos nossos calendários, das nossas competições, da falta de competitividade, às vezes também a imagem que se passa também do produto que se quer vender e que devia de se vender melhor, mas sobre esta Taça da Liga, o que é que lhe parece? Porque fica a imagem que até à Final Four a Taça da Liga é uma competição que não interessa a ninguém, incluindo aos grandes, porque ouvimos o discurso de vários treinadores, mesmo de clubes que não são dos grandes, a dizer que vão rodar na Taça da Liga e depois vemos os estádios completamente vazios. Os estádios vazios, eles já existem, Remo. Os estádios vazios não têm que ver com... mesmo para o campeonato, quer dizer, não podemos... É talvez, se calhar, um preciosismo dizer mas estão mais vazios na Liga, na Taça da Liga, do que estão no campeonato. É quase um preciosismo, porque nós já vemos jogos no campeonato, e não são poucos, que nem aos 1000 assistentes chegam. Exatamente. Não é? Nem aos 1000 chegam. Eu tinha, não sei exatamente como é que é agora, mas penso que a situação não mudou muito, mas quando eu fui presidente do Vitória de Setúbal, tínhamos jogos cuja receita não dava para pagar à polícia. Eram jogos, por exemplo, quando a Liga nos punha a jogar à segunda-feira à noite, já sabíamos que não dava sequer para as despesas esses jogos e que, portanto, iam lá meia dúzia de pessoas. E, portanto, com os jogos à noite, só a polícia ter que lá estar obrigatoriamente e a luz, a eletricidade do estádio à noite era prejuízo certo. Portanto, está a ver, não dá sequer para pagar as despesas. A gente já não queria lucro, só não queria era perder dinheiro e nem isso conseguia. Eu acho que há muitos clubes interessados nesta prova. Repare, eu recordo-me, fazer uma boa prova na Taça da Liga e ir aos Final Four é bom para os clubes com menos orçamento, porque tem ali algum dinheiro garantido, e eu recordo-me que o Vitória de Setúbal já foi 2 ou 3 vezes, e é um clube com dos menores orçamentos da Primeira Liga, e quando vai à frente, quando chega lá à frente, à Final Four, onde já chegou umas 3 vezes, salvo erro, ganhou a primeira prova, houve uma receita considerável relativamente àquilo que são as pretensões de receita ao longo da época do clube. Eu não sou contra a Taça da Liga. Lá está, Benfica, Porto e Sporting podem ser, mas isto não pode girar à roda de Benfica, Porto e Sporting. Benfica, Porto e Sporting, quando não havia a Taça da Liga, também tinham mais uma competição que os outros, que eram as competições europeias. Agora os outros têm mais uma, que é a Taça da Liga. Os 3 grandes, os grandes, ou os chamados grandes, têm as competições europeias também. Se formos à Inglaterra, jogam, tal como o Carvalhal dizia, à quarta e ao sábado. As pessoas aguentam, os jogadores aguentam o número de jogos. Se calhar não aguentam outras coisas. Luís, vamos aproveitar também esta paragem, este hiato competitivo, para fazer aqui um pequeno balanço do que está a ser a Liga nestas jornadas já realizadas. E estamos a falar no total de 7 jogos. Famalicão líder, com Benfica e Futebol Clube do Porto a 1 ponto. Depois já há ali um fosso de 6 pontos para o Vitória de Guimarães e para o Tondela, com mais um jogo. O Sporting já surge a 7 pontos, e depois no fundo da tabela, com mais dificuldades, encontramos Portimonense, Belenenses, Passos Ferreira, Desportivo das Aves. Que análise é que faz do campeonato até agora? Eu acho que o campeonato está a correr até agora como era previsível, à exceção de um dado novo, que se chama Famalicão. Com isso é que nós não contávamos,
especialmente se tivermos em conta que o Famalicão que subiu este ano de divisão. Portanto, está a fazer um campeonato fantástico, está em primeiro lugar, tem que ser um campeonato fantástico para uma equipa que desceu de divisão. Eu acho que se o Famalicão não vai ter grande esforço para se manter na Primeira Liga, que seria a partir dos seus objetivos, e portanto quase podemos dizer que o seu papel está cumprido, já fez o seu brilharete, embora obviamente isto faz parte de todos nós ambicionarmos, e seguramente que o Famalicão neste momento não ambicionará ser campeão nacional, perceberá que não tem a estrutura para isso, mas poderá neste momento já estar a pensar em voos mais altos do que aqueles que tinha à partida para esta temporada, que é, por exemplo, uma presença numa competição europeia, porque não? Já mostraram que são uma excelente equipa, estão motivados e a motivação nestes casos faz milagres, a motivação é meio caminho andado para se conseguir bons resultados e, portanto, vamos ver e penso que estamos todos os que gostamos de futebol, estamos expectantes para perceber até onde conseguirá ir este Famalicão. Depois, o resto. Quanto ao resto, penso que está tudo mais ou menos previsível. Benfica e Porto a lutarem taco a taco. No início da época houve muita gente que quase que dava já o Benfica como vencedor à partida do campeonato. Portanto, o Benfica já era visto, restava saber por quantos pontos de diferença o Benfica iria ser campeão, e depois o Sérgio Conceição e o Porto deram aquela magnífica lição, eu não diria só de futebol, eu diria de vida. Aquela lição de vida, porque numa altura em que os benfiquistas julgavam que os outros que estavam mortos e aqueles que a questão era saber por quantos é que iam ganhar também na luz ao Futebol Clube do Porto, o Porto ganhou lá e com uma limpeza fantástica, com uma limpeza extraordinária, ganhou o jogo, chamou os sonhadores à terra e explicou que afinal está aí para lutar e vai lutar seguramente até ao fim, vai ser um campeonato disputado entre Benfica e Porto. Portanto, enfim, isto era o que se estava à espera e é o que, se retirarmos o Famalicão, é o que já está a acontecer, mas o Famalicão mais tarde ou mais cedo virá para baixo do Benfica e Porto, seguramente. Depois temos um Sporting que eu acho que o ano passado é que foi alguma surpresa, porque depois de tudo aquilo que o Sporting tem atravessado nestes últimos anos, que não é pouco, eu não me recordo de um clube que tenha atravessado tantos problemas, tantos dramas, tantas situações irracionais como o Sporting ultrapassou nestes últimos anos. O ano passado para mim é que foi uma época atípica, porque o Sporting esteve, quanto a mim, muito acima daquilo que eu esperava. Eu esperava que o Sporting iria abanar muito mais a equipa iria abanar muito mais do que aquilo que abanou. Não abanou assim tanto. É um facto, quanto a mim, nunca chegou a lutar pelo título, mas andou ali sempre a olhar, não veio cá para baixo como eu estaria à espera, e depois a nível de clube até foram o clube campeão dos campeões nas diversas modalidades. Portanto, o ano passado para mim foi atípico, este ano já temos um Sporting mais abaixo do que aquilo que fez o ano passado, já vemos um Sporting muito mais distante, com diversos problemas que nos leva a ver que o Sporting este ano vai lutar por um lugar nas competições europeias, mas de todo irá lutar, penso eu, por um lugar na Liga dos Campeões, que já está reservado para Benfica e Futebol Clube do Porto. O Braga anda ali. O Braga nunca conseguiu dar um salto. O Braga nunca conseguiu. Houve ali um ano ou dois em que nós pensámos que o Braga iria dar o salto para definitivamente se conseguir assumir, pelo menos na luta, e andar ali perto dos que lutam pelo título. Nunca conseguiu dar esse salto, e com outra estabilidade e até com equipas iguais às do Sporting, mostra a sua dimensão, porque o Sporting tem estado acima, com todos os problemas, tem estado acima do Braga, e portanto o Braga ainda não conseguiu dar esse salto. Não percebo porquê, tem todas as condições para isso, não sei se é uma questão de dirigismo, de dirigentes, que é facto é que não deu esse salto. Depois o Vitória de Guimarães, que atravessou vários anos de grandes dificuldades, tende agora a estabilizar e aparece
A seguir, eu penso que dentro de um ano ou dois, se o Vitória de Guimarães conseguir continuar a trilhar este caminho de alguma estabilidade que tem vindo a trilhar, eu penso que estará ao nível do Sporting de Braga. A partir daí, vêm todos os outros. E a triagem está feita, repara, a triagem está feita. Benfica, Porto, Sporting, Braga e Guimarães, que são no fundo aqueles que têm orçamentos muito superiores aos outros. Benfica, Porto lá em cima, Sporting um pouquinho mais abaixo, depois Guimarães e Braga relativamente mais abaixo do que Benfica e Porto, e depois, pronto, vêm todos os outros, talvez à exceção ali do Rio Ave. O Boa Vista que ainda não perdeu também e está ali... O Boa Vista tem sido surpreendente, o Boa Vista desde que subiu de divisão, eu pensava que o Boa Vista iria andar ali sempre no limbo, e muito provavelmente 1 ano, 2 anos, 3 anos desceria para subir outra vez, porque o Boa Vista ainda tinha graves problemas económicos, e ainda tem, mas lá está, o Boa Vista mostra a tal grandeza que o Braga ainda não conseguiu. O Boa Vista, mesmo com dificuldades, com muitas dificuldades, tem-se afirmado aos poucos, e este ano já anda, por exemplo, na parte de cima da tabela, de uma forma extremamente tranquila. Não me admiro nada que o Boa Vista, dentro de relativamente poucos anos, volte a ser o Boa Vistão que já foi no início deste século. Depois vêm todos os outros, Há aqui o Tondela que também está a surpreender, tem 11 pontos, com este jogo que já tem adiantado. Tem 11 pontos, mas um jogo... Tem 11 pontos, mas tem um jogo a mais. Porque se não tivesse um jogo a mais, tinha 8 pontos. E estava ali. O Vitória de Setúbal tem 6. Exatamente. Neste momento, ou 6 ou 7. Portanto, estava ali ao lado do Tondela. O Tondela tem um jogo a mais, não é? Portanto, não considero que o Tondela neste momento seja... É do tal grupo de segunda linha que o Luís... Pois, é do tal grupo de segunda linha no qual Benfica e Porto são os responsáveis por termos este tipo de campeonato, não é? Altamente responsáveis. Na luta fratricida que eles há décadas empreendem um com o outro, na tentativa de provar qual é o melhor... Acabam por secar tudo à volta, não é? Acabam por secar tudo à volta. O Sporting é provavelmente a mais visível vítima disto, porque o Sporting, eu não considero neste momento o Sporting um candidato ao título. Eu compreendo que os seus adeptos, que os seus dirigentes digam que o Sporting é sempre um candidato ao título. Uma equipa que é sempre candidata ao título não ganha em 40 anos apenas 2 campeonatos. Se é sempre candidato ao título, não ganha apenas 2 campeonatos em praticamente 40 anos, ganha mais. Portanto, o Sporting não é sempre candidato ao título, o Sporting não é um dos 3 grandes. Se quisermos falar os 3 grandes ao nível de resultados desportivos, porque se for ao nível de dívidas, por exemplo, sim, o Sporting é um dos 3 grandes. Agora, ao nível de resultados desportivos, já não há 3 grandes, há 2, que é Porto e Benfica, e são esses que lutam. Portanto, o Sporting é talvez a primeira vítima, não é a primeira, é a última, foi o que se aguentou mais tempo, mas é a vítima mais visível desta luta entre Benfica e Sporting, desta luta fratricida entre Benfica e Porto, que acabará por matar o nosso campeonato, matar no sentido de não temos boas exibições, temos cada vez exibições mais fracas, temos cada vez equipas mais fracas, portanto esta luta irá fazer isso, é um suicídio, quer dizer, é um suicídio porque, repare-se, que quando hoje se queixam da falta de competitividade do futebol português e depois que isto não ajuda aos clubes lá fora, é evidente que não ajuda aos clubes lá fora, mas a culpa é dos clubes que estão lá fora, é Benfica e Porto, não tenham dúvidas disso. Luís, por falarmos em Porto, há algo que hoje sai na imprensa também que me parece bastante importante ter a sua análise. O Futebol Clube do Porto será forçado a vender a partir de janeiro. A ausência das Champions e investimento de 60 milhões obriga o lançado a fazer dinheiro com jogadores no primeiro semestre de 2020, escreve o jornal A Bola, até porque as contas estão sujeitas ao fair play financeiro até junho de 2021 e a UEFA continua a controlar aos cêntimos as contas dos Dragões. O Futebol Clube do Porto investiu como nunca, falamos dos tais 60 milhões, mas como não entra na Liga dos Campeões, vai ser necessário aqui um reajuste para não existirem, digamos, reflexos a nível de punições da UEFA, porque o Futebol Clube do Porto está totalmente proibido de derrapar.
Pois, o Porto é um dos clubes que está sob a mira da UEFA, tem a ver com o seu passado recente e com o seu historial. O Porto está debaixo da mira da UEFA e se isso acontecer, é a bola que o diz, se isso acontecer eu penso que vai ser um problema para o Porto. O Porto fez 60 milhões em compras, mas eu penso que esses jogadores neste momento estarão desvalorizados e não valorizados, porque esses jogadores, esse investimento do Porto, não funcionou sequer para ir à Champions. E, portanto, em primeiro lugar é isso, não era a altura do Porto vender jogadores, porque estarão desvalorizados relativamente ao início da época, e em segundo lugar, eu não vejo que o Porto, com um ou dois jogadores, obviamente que depende do montante, eu não sei qual é o montante, mas eu não vejo que o Porto consiga, com o plantel que tem, fazer grandes jogadores, fazer grandes receitas em vendas. O Porto, quanto a mim, tem uma equipa de combate, tem uma equipa, como se provou e como se tem estado a provar até agora na Liga Europa, é uma equipa que dá para as despesas no Campeonato Nacional, portanto em Portugal. Para o estrangeiro, não vejo que tenha ali jogadores, quando as suas estrelas são Tiquinho ou Marega, que são bons jogadores para consumo interno, mas onde é que eles jogarão em equipas da Europa? Não estamos a vê-los ser contratados por equipas de ponta da Europa, como o Porto já fez, por exemplo, para o Atlético de Madrid e outros para o Lyon, quando o Lyon estava por cima, e aqui Manchester United, Real Madrid, exatamente. Portanto, não estou a ver que o Porto neste momento tenha jogadores para esse tipo de clubes e, portanto, para fazer vendas a preços que já nos habituou anteriormente. Esta equipa do Porto é uma equipa que vale por seu todo e não pelas individualidades. É assim Sérgio Conceição. Conceição sente-se confortável a treinar uma equipa sem grandes individualidades, mas que valha pelo seu todo. O Porto joga como um bloco, é como Sérgio Conceição, a sua atitude, a sua personalidade é essa. O Porto joga como um bloco, não joga por individualidades e, portanto, eu não vejo quem é que o Porto poderá vender ou o dinheiro que poderá fazer. Vamos ver, isso é algo que, mas também, ouça, Pinto da Costa já nos habituou que é muito hábil nestas questões e nas negociações e nas vendas. Eu já vi Pinto da Costa vender jogadores que se calhar não valiam 25 tostões, vendê-los por milhões e, portanto, Pinto da Costa já nos habituou a surpresas. Vamos esperar por mais uma. Luís Lourenço, no seu comentário ainda temos aqui espaço para mais um tema que não resiste a lançar-lhe, porque desde a vitória milagrosa em Paris, a 10 de março, na reviravolta para a Champions com o PSG, o Manchester United teve o seguinte desempenho: 23 jogos, apenas 5 vitórias, 11 derrotas, e com a derrota deste fim de semana com o Newcastle, já não vence fora para a Premier League há 11 jogos. Muito se falou que era José Mourinho, que não tinha já o elan de outros tempos, que não tinha mão no plantel, incluindo aqui em Portugal foi muito atacado, curiosamente, ou talvez não, porque infelizmente em Portugal isso tende a acontecer, mas o tempo acabou por provar que afinal há outros problemas do Manchester United, muito para além de ter um dos melhores treinadores do mundo como tinha naquela altura. Pois, quer dizer, ouça, efetivamente, e falou no Manchester e no Mourinho, efetivamente, dá-me um gozo muito grande e gosto muito de me rir em silêncio, porque quando o Mourinho saiu do Manchester United, vi aquilo que foi escrito, nos jornais, vi aquilo que foi escrito nas redes sociais, em que dava o Mourinho como acabado, o Mourinho um treinador ultrapassado, enfim, os doutores da bola, como eu lhes costumo chamar, como se fosse possível um homem aos 56 anos, com a inteligência, com a experiência e com o patamar onde chegou de um homem como José Mourinho aos 56 anos pudesse estar ultrapassado. Quer dizer, mas enfim, as pessoas dizem, umas vezes por maldade, outras por ignorância e outras por estupidez, dizem tudo aquilo que lhes vem à cabeça.
imprensa disseram isto tudo de Mourinho. Recordo-me de haver jornalistas, nomeadamente na televisão, da Bola e de outros sítios, dizerem que o Manchester tinha uma grande equipa. Eu sempre considerei que o Manchester tinha uma equipa pouco mais que sofrível, ou se não fosse mesmo para o campeonato inglês sofrível, e achei sempre que o Mourinho, enquanto lá esteve, fez milagres. O Mourinho esteve lá 2 anos, salvo erro, 2 anos e meio, e ganhou uma Liga Europa, o que não é pouco, especialmente se tivermos em atenção aquela equipa. Ganhou uma Liga Europa e ganhou também uma taça da Liga e ficou em segundo lugar, só atrás do Super City de Guardiola, que já é campeão há 2 anos seguidos, e enfim, só mesmo neste momento, só mesmo o Liverpool poderá travá-lo. Para mim foi das melhores épocas do Mourinho, foi esse segundo lugar com aquela equipa ter apenas sido superado pelo Manchester City. Portanto, o que é que aconteceu depois da saída do Mourinho? Houve ali meia dúzia de jogos que, por via da chicotada, da motivação natural, da entrada do novo treinador, o Manchester ganhou ali uns joguitos e já estava tudo a dizer, aí está a prova provada de que afinal o Mourinho é que era o problema do Manchester United. Ora bem, o Manchester United acabou por ficar no lugar em que o Mourinho, no final da época, em que o Mourinho tinha deixado, ou seja, no 6º lugar. E esta época está neste momento no 12º lugar, com todo o historial que o Remo acabou de dizer. As pessoas parece que aprendem tudo menos no futebol. Parece que aprendem com a experiência em todas as situações das suas vidas, menos no futebol. Falam demais e falam sempre antes do tempo. Afinal, parece que não era o coitadinho do Pogba que estava amordaçado pelo Mourinho, não era a grande equipa que o Manchester tinha, não era o Solskjaer, que afinal é um grande treinador, um treinador do outro mundo, nem sequer era o Mourinho que estava ultrapassado. Afinal, o que se passa ali no Manchester é uma coisa muito simples. A sua direção, a família dona do Manchester United, está mais preocupada em fazer dinheiro com o Manchester United, com o seu marketing e até em vender alguns jogadores, do que propriamente em vencer. É uma família americana, tem a mentalidade americana e estas coisas pagam-se, no mínimo a nível desportivo, que é aquilo que o Manchester United está a fazer. O Mourinho fez grandes coisas no Manchester United, duvido que houvesse outro treinador que conseguisse fazer o trabalho que ele fez. As pessoas que quiseram criticar, agora, como eu dizia, estou eu a rir em silêncio e estão eles caladinhos, porque afinal a culpa não era de todo o José Mourinho. E agora em Manchester há muita gente a suspirar por José Mourinho e isso diz Poxa, tudo. mas isso, Rebelo, isso é o que acontece geralmente. Repare, neste momento em Madrid, há muita gente a suspirar pelo José Mourinho. Em Milão, há muita gente a suspirar pelo José Mourinho. Agora está tudo bem, mas no início da época, antes de começar a época, muita gente suspirava. Se for ao Chelsea, anda por lá muita gente a suspirar pelo José Mourinho. Portanto, isto é um déjà vu na carreira do José Mourinho. Ele sai, mesmo que seja despedido, como já tem acontecido, mas as pessoas continuam a suspirar por ele. Luís Lourenço, comentário com assinatura, obrigado, um abraço, boa semana. Obrigado igualmente, Rebelo.